Hoje a gente vai falar sobre um outro tema, sobre mastite. E, Sim. novamente, quem vai conversar um pouquinho com a gente vai ser a doutora Tatiane, que já fez outro vídeo com a gente. Uhum. E, como ela contou, quem viu o outro vídeo, viu que ela teve fissuras, etc. e tal. E a consequência dessa fissura foi uma mastite, que é uma inflamação, uma infecção da mama. Uhum. E, Tati, agradeço o convite e se você puder contar para a gente um pouquinho de como você percebeu essa mastite, se puder contar para a Uhum. gente, compartilhar com a gente. Claro. Então, foi assim, a fissura já tinha melhorado, né? Eu achei, na verdade, Maica, que eu estaria livre da mastite, porque já tinha passado mais de um mês da amamentação. Eu falei, e eu ia voltar a trabalhar muito cedo, eu voltei a trabalhar com menos de um mês. E eu queria muito que ela mamasse exclusivo com até 6 meses, então eu comecei a fazer pumping para conseguir deixar leite guardado para ela, né? Então eu falei, vou fazer um estoque de leite. Eu tinha assim, eu não tinha nem muito nem pouco leite, eu tinha o que ela precisava. Então eu não precisava me preocupar. Quando era hora de mamar, a mama estava cheia, nunca tive, sabe? Então ela nunca reclamou, ganhou o peso certinho e tudo mais, mas eu comecei a fazer pump porque eu não era. Tem gente que assim, termina de amamentar e a mama ainda tá cheia, né? E fala, nossa, eu preciso tirar depois que eu tiro. No meu caso, não foi isso. E aí eu acho que esse pumping que eu comecei a fazer bastante acabou causando a mastite. Então, um dia eu acordei, falei, nossa, tô com mal-estar, eu medi minha temperatura, falei, tô com febre, eu falei, eu tô com mastite. Na hora, tirei a blusa e tava lá um vermelhão. É uma coisa de uma hora para outra. Então, foi assim que eu descobri que eu estava com mastite uma das 4 vezes, né? Até eu desistir. Aí é papo para outro dia até eu desistir do pump. É, essa questão, o pump, pessoal, é a bomba, na verdade, que É, acaba, né, nada mais é do que a bomba de leite, que a gente chama. Antigamente, a gente falava da mastite como tendo duas causas, fissura e um excesso de leite parado, né? uhum, Hoje, a fisiopatologia da mastite mudou um pouco. Hoje, a gente considera obstrução do ducto. Essa obstrução do ducto pode ser por excesso de leite, mas pode ser também por trauma, uhum, uma massagem excessiva ou uma retira, né, a bomba direto, o excesso de bomba e o excesso de manipulação da mama faz o quê? Faz um inchaço e esse inchaço faz o ducto por onde passa o leite ficar menor. uhum, Então, por isso que hoje mudou-se um pouco esse conceito da causa de mastite. uhum. Então, a gente considera o trauma, que pode ser com bomba, normalmente as bombas manuais, a minha experiência com bomba manual foi fazer e ter petequia, ter bolinha vermelha de. Então, a Hum, bomba manual, a gente não costuma orientar. A outra bomba, eu particularmente, eu falo para o paciente que quando a gente quer fazer estoque de leite, é quando acaba dando problema, é, porque a gente vai fazer essa mama produzir mais leite em hora que não é para produzir, a gente vai ficar causando trauma nessa mama, então isso predispõe a mastite. sim. Então, Uhum, a questão de deixar a amamentação fluir normalmente, na hora que está na hora do bebê mamar, a mama está ali, e na hora que começa a sugar, aquele leite vai descer, né? A gente não precisa ficar estocando leite ou produzindo leite. Essa é uma das formas da gente evitar a mastite, se a gente uhum, for pensar, sim. né? Então, o dar o mamar na hora certa, sem Uhum. traumas, é prevenção de mastite. Então, isso é importante a gente lembrar. E você continua amamentando durante a mastite. Sim, Ah, continuei. Então, eu mesma me diagnostiquei, falei, bom, estou com mastite, já prescrevi um antibiótico, né? Já falei para meu marido, vai lá na farmácia, que eu vou começar a tomar antibiótico, e melhorou bem rápido, né?
Mas é aquele caso, né? Casa de ferreiro, né? Fala espeto de pau. Não tomei o antibiótico corretamente. Esquecia, sabe? Ai, tá lá em outro lugar. Ai, agora eu tava dormindo, não vou colocar para tomar o antibiótico e tudo mais. E aí, o que que aconteceu? Em pouco, continuei com o pumping, né? Porque eu tinha isso na minha mente, que eu queria que ela tivesse amamentação exclusiva em 6 meses, então eu tinha que ter o leite estocado, porque eu já tinha voltado a trabalhar com antes de 6 meses. Continuei com o pumping, e aí, pouco tempo depois, tive a minha segunda mastite na outra mama. Aí foi interessante que foi na outra mama que eu tive a segunda mastite. E foram os mesmos sintomas. Do nada, um mal-estar, um calafrio. Aí, quando eu olhei a mama, vermelha de novo. Aí, continuei amamentando. E aí, é outra coisa, né? Você vai amamentar tomando antibiótico, você é louca. Tem antibiótico que pode. Você vai amamentar, mas esse leite deve estar todo arruinado, porque é na mama que está infeccionada. E eu falei, não, gente, anticorpo para ela é bom, tá? Não tem problema, o leite continua ótimo. Então aí você tem isso também, né? As pessoas, quem vê, pensa que você está dando danoninho para a criança, mas não o seu leite, mas eu continuo Quantos amamentando. dias você tomou, Tati, do antibiótico? Você lembra? Olha, certinho, eu devo ter tomado uns 3, 4 dias só. Aí depois eu esquecia, sabe? Tem a privação de sono e tudo mais, aí eu tomei errado. Aí na segunda eu tomei certinho e aí melhorou. Esse é um dado importante para a gente, né, sobre a tomada. Primeiro, mastite, mesmo que tiver abscesso, mesmo que tiver que funcionar, mesmo que tiver que internar para drenar, o aleitamento ele deve continuar, até porque o aleitamento ele faz o esvaziamento da mama eficaz, que só é feito pelo bebê, ele é importante no tratamento da mastite. Então, todo mundo que tem mastite tem que manter ou a amamentação normal, tentando evitar as bombas, como eu falei, Sim. para tentar ser uma coisa, para ser um fator a menos de risco para uma nova mastite. Sobre o antibiótico, a gente acabava usando 7 dias, que é o que a gente acaba usando para qualquer infecção, mas na mastite, a maior parte dos trabalhos, a maior parte das evidências sugere pelo menos 14 dias, desculpa, pelo menos 10 dias. Então, o nosso protocolo da Sociedade de Mastologia é 10 a 14, a depender se tem abscesso ou não. Às vezes a gente prescreve 10, pede para a paciente reavaliar, né, voltar em consulta, a gente reavalia para ver se mantém ou não. Então, aí vai ficar a critério de cada médico. Então, o uso adequado e o tempo mínimo de 10 dias é uma coisa importante também para até para as mamães que de repente têm e às vezes acaba tendo, porque a gente vê o quê? Que às vezes o tratamento de 7 dias, às vezes acontece, é que você teve na outra mama, mas às vezes acaba acontecendo de ter, às vezes até uma recidiva pelo tempo curto, de 7 dias, às vezes não ser adequado. Claro, vai pegar uma mastite bem no início, etc. Sim. 7 dias talvez dê certo, né? Mas de forma geral, os estudos mostram que 10 dias seria um tempo mais adequado. Bom, então essa foi a parte de antibiótico, lógico, teve analgésico, anti-inflamatório, que faz parte. E você usou alguma compressa? Você fez alguma massagem? Você usou algum tratamento além do antibiótico e analgésico, anti-inflamatório? Sim, eu usava o anti-inflamatório, né, também para febre e tudo mais. Eu usava compressa fria no local, então eu tinha uns gelinhos, né, pequenininhos. Eu usava no local em que estava vermelho, né, naquela região lá, naquele logo. Eu colocava a compressa gelada para ajudar e fazia as massagens, porque eu percebia que bem naquele local é onde estava engurgitado. Então eu fazia bastante massagem para soltar, que ficava bem vermelha, dava para ver assim direitinho, para ver aqui o problema. E é lá onde eu fazia a massagem, lá onde eu colocava a compressa. Daí passando para quem está ouvindo, que assim, a massagem tem que ser feita de uma forma leve, porque uma massagem muito vigorosa
também causa Causa trauma e trauma. acaba isso. Então, a massagem tem que ser uma massagem leve, tipo uma drenagem, né, linfática, uma coisa bem sutil. E, um outro ponto é que a compressa, a gente pode até usar um pouco, mas a compressa também não vai mudar o curso da mastite, né? Às vezes a gente pode, às vezes uma mama que está, né? Porque às vezes é uma mastite com engurgitamento, né? A gente pode associar a compressa fria ou a folha de Uhum. repolho congelada Eu usava mais no pelo excesso de alívio, leite, pelo alívio. daquele quentura que eu sentia. Aí eu colocava, parecia fazer assim, ó, mas era mais pelo alívio mesmo que eu Alívio, usava, que era gostoso. isso. E daí a gente, você falou que que você usava bastante a bomba. Você aprendeu a fazer ordenha manual? Você tentou? Como foi a sua experiência? Ou sempre A foi com manual. bomba e foi com a bomba e ficou assim mesmo? Então, eu tentei a manual, mas eu achava que demorava demais, sabe? Que você tem que ficar lá e tal. E eu comecei a pegar um pouco de aflição da manual, de fazer a bomba manual. E então eu ia mesmo com Fazer a ordenha a manual, né? ordenha manual, exatamente. Isso, Então, né, aí ordenha. eu falava, nossa, demora. E eu tinha bastante aflição, de eu mesma ficar apertando, sabe? A bomba eu já tinha um pouquinho de aflição, mas pelo menos era a bomba que fazia, não precisava eu ficar fazendo, né? Então eu não conseguia a ordenha manual, por isso que eu fui com a bomba. E aí eu insisti na bomba, né? Porque ainda eu falei, Que não, era o que você se sentia mais confortável, na verdade, é, né? é. Aí depois eu Mas tive isso é. mais, pode Pode falar. falar. Aí eu tive mais duas mastites. Na última, eu tive muita febre e muito mal-estar. Aí ela já estava com quase 5 meses. E uma coisa que me marcou muito foi algumas pessoas falando assim para mim, Maica, mas só falta um mês, aguenta firme, não sei o quê, sabe? Aí eu falei, mas caramba, eu quero que isso volte a ser prazeroso para mim, eu quero que esse momento da amamentação volte a ser prazeroso para mim. E aí, aí eu tive 40 graus de febre, eu tive uma mastite mais importante, eu tive que usar outros antibióticos e tudo mais. Aí, nesse momento, assim, as pessoas vieram conversar comigo e falaram: olha, talvez seja o momento de você parar com a bomba. Aí eu parei com a bomba. Não foi fácil, porque quando eu parei com a bomba, eu parei de estocar leite, eu já estava trabalhando. Então chegou um momento que eu não estava em casa, não tinha leite, que eu tive que recorrer à forma. Não eu, né? Eu, aí quem A o gente cuidador precisa. teve que A recorrer. vida contém. A A gente acaba. vida, assim, Pô, a sim. decisão para mim foi muito difícil. Os primeiros dias que eu via, quando eu chegava em casa e via a mamadeirinha lá, porque ainda tinha a questão que o melhor é no copinho. Mas nem todo mundo tem coragem de dar no copinho, não era eu que ia dar. Aí como é que eu vou falar para a pessoa que está cuidando, que está super insegura, para dar no copinho? Então, assim, sabe, Maica, aquele momento foi muito difícil. Várias questões. Eu chegava em casa e via aquela mamadeira suja, eu falava, mas passou. Sabe, Tati, que isso é uma coisa que eu tento, assim, orientar os pacientes, né, durante o pré-natal, para se tocar, Uhum. para não ter, para tentar, claro, isso é uma coisa individual, mas eu acho que essa questão do se tocar, essa questão da gente no começo saber como que ordenha pelo menos o comecinho para o engurgitamento, né, para a pojadura. Eu acho que é importante a gente saber fazer numa urgência, né? Sim. Eu já tive uma outra experiência. Eu sempre fiz ordenha manual e eu nunca usei bomba, mas tive 3 mastites também, né? Uhum. Talvez de tanto ordenha, porque eu já tinha uma produção exagerada, então eu terminava de mamar, eu tirava o resto para não dar mastite, mas era 14 anos atrás, era outro cenário. Hoje eu Uhum. faria várias coisas totalmente diferentes, né? Até porque hoje a gente sabe mais sobre o assunto. Mas a questão da manipulação, então pode ser manipulação manual, pode ser Você manipulação dá com bomba, pode bomba. ser qualquer coisa que você Uhum. possa traumatizar a mama, pode ser um fator de piora, né? Sim. E daí, assim, para algumas pacientes, claro, a bomba não vai ser, não deve usar a bomba, mas essa questão de induzir a mama a produzir leite,
né? Porque tem a questão do trauma que você trouxe para a gente. E de A questão do aumentar, trauma da bomba e a é, questão de uma hipergalactia, né? Tipo, de uma sim. produção de leite, que Uhum. daí tem que ser naquela hora, porque é a hora que você não está em casa, para. Então, realmente, Sim, são escolhas e são ciclo, né? riscos. Porque aí você aumenta a produção, aí você quer que o neném esvazie, às vezes ele não esvazia tudo, aí você fala, putz, agora eu tenho que esvaziar, aí você vai usar a bomba para esvaziar de novo e vai aumentar a produção de novo. Então é. Uma coisa assim, né, Maica, que hoje, como alguém que amamenta, eu falo, é que não existe amamentação perfeita, existe o melhor que você consegue dar dentro das suas possibilidades. Então, por exemplo, eu sou mastologista e tive 4 mastites, né? Ah, vocês estão vendo? Minha bebê tá com chupeta aqui, né? Que aí é um motivo para outra também conversa. Eu tinha que sair de casa, ela queria sugar, ela não tinha o que sugar, o que ela vai sugar, né? Porque ela sempre foi, gostou, né, de ficar bastante no peito, e eu sempre deixei, eu gostava assim e tal, mas então não existe a amamentação perfeita, mas eu acho importante que dentro das informações, uma coisa é você ter um problema ou alguma questão porque você não teve informação ou não teve apoio. Outra coisa é alguma coisa acontecer, mas dentro, assim, eu sabia que isso podia acontecer, eu sabia dos riscos, fui eu que escolhi pagar para ver, vamos dizer assim. Sim, mas, Tati, eu acho que se for resumir, na outra conversa a gente falou sobre informação, né, Uhum, durante o pré-natal, eu acho que continua válido para esse nosso bate-papo, e todo bate-papo eu sempre vou falar sobre informação, né? sim. E já que acho que a informação vem junto com não julgar, Uhum, porque o amamentar é a gente fazer o nosso melhor. O meu é diferente do seu, que é diferente, né, da ciclana, da beltrana. Então, o importante é a gente fazer o nosso melhor, uhum. mas saber o que estamos fazendo através de Exatamente. informações Uhum. e tudo eu acho que fica mais simples. Exatamente. Então, quando eu fazia, né, o pump, eu sabia, eu falei, lá vai eu ter mastite de novo. Até que o momento eu cheguei e falei assim, não aguento mais ter mastite, eu não quero, sabe, ter, porque é um mal-estar muito grande. Eu tinha febre de 40 graus, sabe? Eu não quero mais ter mastite. Então, Trabalhar, porque daí entra a questão de você uhum, trabalhando e você doente, né? Porque a mastite não então, deixa de ser uma doença que às vezes afasta, né, do uhum. trabalho, às vezes tem algumas pacientes que, né, você como mastologista de repente entrou com antibiótico rapidamente, você, Já tive assim uma como melhora mais eu, rápida, né? deu tempo da gente não fazer um abscesso e ter uma mastite Sim, complicada e ter intervenções, enfim. Mas por isso que é importante a gente saber detectar, né, qualquer vermelhidão diferente qualquer vermelhidão, teoricamente, ela tem que sumir num tempo curto após esvaziar. Porque às vezes quando a mama está muito engurgitada, às vezes o sutiã e com pressiona, a gente vê um vermelhinho. vermelhinho, tal, tal, tal. E isso é esperado, mas o que, que não é esperado? É uma dor localizada junto com o vermelho e junto com o empedramento. Então, Uhum. normalmente, é assim que a gente faz o diagnóstico da mastite para quem está ouvindo a gente. Bom, Tati, então a gente vai encerrar o tema mastite e foi um prazer, olha que bênção, Tá aqui meu essa irmão. que Aqui eu sempre cheio falo, de olha leite. lá, que coisa mais linda. Eu falo que através, né, o que eu sei de aleitamento, muito eu devo ao meu filho, que foi quem me ensinou a procurar alternativas. Sim, exatamente. Foi ele que desafiou procurar alternativas e até hoje, né, eu falo que a maternidade ela é isso. É a É, gente aprender com eles o tempo todo e na hora que a gente nasce um bebê, nasce uma mãe que está ali para aprender e a vencer desafios, a vencer. recém-nascida também, né? Uma mãe recém-nascida igual o Exatamente. bebê. E é isso, eu acho que é importante a gente se atentar à realidade de cada pessoa. Então, a pessoa que tem uma rede de apoio enorme, que vai conseguir ficar em casa um ano, é diferente de uma outra que não tem rede de apoio, que a família inteira está falando para ela que amamentar é uma besteira, né? Então, a gente tem que trabalhar também, nós como médicos, através da realidade da nossa paciente, e nós como mulheres também, aprender a olhar
a nossa realidade e fazer o nosso melhor. O nosso melhor é o que é importante de fazer, independentemente do que seja. Melhor a gente está sendo a melhor mãe que a gente pode ser, É, né? exatamente. Então, joia, Tati. Um beijo em você, Gracinha. Santa caneta. Daqui a pouco ela já vai entender telas, etc e tal, Sim, vai dar ela tá risada para vidrada a aqui, porque tela. ela nunca fica na tela, ela tá assim, né? Até que... Daqui a pouquinho ela vai ficar na frente da tela. É, Ai, ai. Então tá bom, Tati. Um beijo e a gente se beijo. vê. Tchau, tchau. Beijo, obrigada.